Dois ingressos para a Pet, por favor. Obrigado. Boa tarde, eu sou o Túlio. Boa tarde, eu sou a Maria Eduarda e nós somos membros do Pet Kisk. Estamos aqui para a gravação do nosso 11º episódio, com o tema Cinema e Ciência do nosso podcast Fala Pet. E para isso a gente tem aqui dois convidados muito ilustres, o primeiro deles sendo o professor Márcio Barreto, professor associado livre-docente na Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas. Além disso, também é licenciado em Física, Química, Matemática, Biologia e Filosofia. Queria agora abrir um pouquinho para o professor falar um pouco sobre ele. Muito bem-vindo e obrigado por essa participação, viu? Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é uma honra muito grande estar aqui na companhia de vocês, da professora Angélica. E é isso, acho que você já falou bastante coisa. Eu tenho uma trajetória bastante irregular. Eu comecei nas ciências exatas, depois fui para humanidades e agora, nos últimos anos, entrei nessa interface, né, entre cinema e ciência. Portanto, um prazer estar aqui e poder falar sobre isso. Certo, muito obrigado, professor. Nós também temos como convidada muito especial hoje aqui conosco no nosso podcast a professora doutora Angélica Antochenon Colombo, que é professora de Filosofia e professora permanente do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional no Instituto Federal do Paraná. Seja muito bem-vinda, professora. Nós agradecemos a sua presença aqui hoje e se você quiser falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória e formação, fique à vontade. Obrigada a todo mundo, quem está ouvindo, é um prazer estar aqui. Eu e o professor temos aí uma coisa em comum, que a minha trajetória também migra de lá para cá. Eu sou formada na filosofia, e na filosofia eu comecei a estudar o cinema, e aí no doutorado eu fui para o doutorado em educação, continuei estudando cinema, mas pensei o cinema e a filosofia da ciência para a formação de professores de ciências. A gente tem na filosofia uma formação em filosofia da ciência bastante forte, e que eu não via na formação dos professores de ciência, que eu acho fundamental e crucial, e é por isso que eu caminhei aí para o mestrado em educação, mas não deixei o cinema de lado. Então, acho que a gente vai falar mais sobre isso durante o podcast, e aí a gente pode se aprofundar nesse tema. Obrigada de novo pelo convite. A gente que agradece. Muito obrigado, viu? Então tá. Para começar essa conversa, esse debate, eu acho que a gente vai começar já com um tópico que é muito abordado e muita gente às vezes desconhece, que é como a ciência é tratada no cinema. Geralmente a gente vê a ciência como aquele cientista maluco que está trabalhando sozinho em um laboratório e de repente descobre algo que vai mudar o mundo, em uma semana, em um mês, em um dia. Então trabalham muito a ciência como essa coisa mais mágica, mais mística, mais uma coisa simples que uma pessoa sozinha consegue fazer rapidamente, certo? Mas como a gente está mais nessa área, a gente entende que não é muito bem assim. Então, na visão de vocês, o que seria, por exemplo, então, uma representação responsável da ciência no cinema e como vocês acham que essa representação influencia em como o público enxerga essa ciência e essa pesquisa? Professora Angélica, por favor, me salva. Bom, eu não sei dizer se a gente teria uma forma ideal, mas eu acho que a gente poderia, e o cinema, né, poderia trabalhar principalmente com os desafios, porque para fazer ciência a gente enfrenta mais desafios do que a gente descobre coisas novas, do que a gente cria coisas novas. Eu acho que talvez aí a gente conseguiria aproximar no cinema, na ficção,
o que é de fato a vida do cientista, seja ele dentro de um laboratório, ou seja ele fazendo uma pesquisa de campo, fazendo uma pesquisa em fontes bibliográficas, históricas, encontra muito mais desafios do que esse momento mágico, né? Esse momento mágico, ele é o processo, ele não é um momento. Então, eu acho que talvez seria a melhor forma, ou mais responsável de se trazer para o cinema, o perfil do cientista, né? E também, eu acho também, principalmente, trazer a pluralidade de modos de se fazer ciência, porque a gente não tem só um modo, né? Então, eu acho que talvez isso também poderia contribuir com essa representação mais responsável da ciência, do fazer ciência dos cientistas no cinema. Eu concordo com a professora Angélica. Acho que há bons filmes que retratam a ciência, há bons filmes que fazem uma abordagem mais honesta, digamos, né? Mas há muitos filmes que acabam prestando um desserviço, mostrando apenas esse momento mágico, apenas essa glorificação do cientista, colocando o cientista como uma espécie de super-herói. E hoje a ciência, né, ela é feita por grandes grupos de pesquisa, não existe esse momento do eureka, né, do, do Shazam, aquele site maravilhoso, embora isso ocorra e tenha ocorrido. Né? Eu acho que o Einstein foi, acho que um dos últimos cientistas que a gente pode chamar desses que trabalhava mais isoladamente, né? Que tinha um universo todo particular. Embora, se a gente olhar bem a obra do Einstein, ele teve a ajuda de muita gente, né? Principalmente na matemática. Já o Newton não, o Newton desenvolve uma matemática para dar conta do seu estudo. Então, acho que um pouco essa ideia do cientista meio maluco, ele muito vem dessa fase, né? Até o Einstein. E isso se presta muito a essa espécie de super-herói que a trama do cinema, às vezes, traz para vender, né? Mas se você tira todo o resto, né? O cinema acaba prestando um desserviço, porque não tem só os conflitos científicos, tem também os conflitos pessoais, tem os conflitos políticos, econômicos, tudo que está em volta. Então, eu vou na mesma direção da professora Angélica. Certo, muito obrigado pela resposta, viu? É realmente muito interessante saber e pensar como a ciência, como uma coisa comunitária e que vai se acumulando com os anos, pode ser representada nesse tipo de mídia. Sim, muito obrigada. Então, indo para a nossa próxima pergunta, a gente sabe que o cinema, antes de tudo, ele é arte. E por isso ele tem liberdade poética. Mas aqui a gente gostaria de pedir para vocês falarem um pouquinho sobre até onde vai essa liberdade poética. Como saber até onde o cinema pode romantizar a ciência nessa liberdade poética e até onde essa liberdade criativa ela precisa ter limites para que ela não fuja tanto da realidade e se torne ficção ou fantasia. Como saber fazer esse equilíbrio? Posso começar? Então, eu acho que essa pergunta ela, continua a pergunta anterior. Né? Eu acho que depende muito. Né? Se você pegar um filme de ficção científica, cujo objetivo não é falar de ciência, mas que está usando ali uma ficção com total liberdade. Vamos pegar de volta para o futuro. Não há ali conceitos científicos óbvios, nada daquilo. Mas a ciência está ali como uma pessoa, a trama geral. Né? Então, eu acho que aí é válido, porque aí a liberdade pode ser total. Você não precisa, porque não há uma pretensão
nem de educar cientificamente, tampouco de chamar para si essa responsabilidade. Então, eu acho que não há filmes bons. Por exemplo, tem Edmonton, filme bastante interessante, que mostra todo o conflito político, social, econômico durante o período entre guerras, que é muito bom, é minimamente fiel aos conceitos científicos e traz, assim, é honesto, digamos, né? Então, aí há uma liberdade, porque há imprecisão. Por exemplo, eles fazem, o Einstein, o Eddington, né, faz o grande experimento para confirmar que houve dois experimentos, né, um no frio e outro na ilha de Pizza. Esse no Brasil foi omitido, mas tudo bem, né, precisões que... Mas ele é honesto. Eu fico um pouco, assim, desconfiado com filmes como Oppenheimer, por exemplo. Fez muito sucesso, é um filme bom, sem dúvida, mas a gente percebe que ali há uma pretensão de um fazer científico supostamente visto de forma crítica, portanto, e não dá tempo para reflexão. O filme é puro reflexo, ele é muito rápido, os takes não duram mais do que 4 segundos, então não dá tempo. Você sai do filme bastante eletrizado, empolgado com a trama, mas a questão científica, e mesmo em torno dela, a questão da bomba e tudo, não há tempo para refletir. Então, eu acho que é um filme muito bom do ponto de vista do entretenimento, mas do ponto de vista da reflexão, na minha opinião, eu acho. Eu concordo com o professor, e eu acho que vai muito da transparência da produção, mas que a gente não consegue controlar como o espectador recebe e vai entender, né, vai compreender o conteúdo. A gente sabe que hoje o cinema ele é um formador do imaginário, então ele vai ser também vai ser responsável também pela formação do imaginário desse espectador, se ele não tem um conhecimento aprofundado sobre aquele tema. Então, pegando como exemplo o filme do Oppenheimer, pode ser que o espectador tome aquilo como verdade absoluta. Então, é importante que, como a gente está falando sobre mídia como a comunicação, que a própria comunicação sobre o filme seja transparente para informar, né, que ele tem como uma inspiração, um contexto histórico real, mas que ele também vai trazer aspectos ficcionais, e que a gente sabe, pelo menos partindo, né, do produtor do filme, essa mensagem que informa, eu acho que ela é muito importante, mas eu acho que a gente também não pode dizer assim, bom, o cinema não pode criar, né? Eu acho que aí a gente pode falar de filmes diferentes, como o professor disse. Ficção científica tem toda a liberdade. A gente está trabalhando com uma ficção que vai trazer alguns temas e que não precisam ter, né, uma precisão com temas da ciência, mas que ele é ficcional, isso tá claro. Mas, por exemplo, um filme biográfico, um filme histórico, ele deve ter uma responsabilidade. E isso deve ser responsabilidade de quem produz esse filme. Mas a gente sabe hoje que a gente está falando de arte, mas também de uma arte que está no mercado. Então, talvez o interesse não seja tanto contar aquela história de forma artística, mas mais vender aquele filme para que ele faça sucesso, para que ele fique na mídia como o filme daquela época. Inclusive, o Oppenheimer é um exemplo, né? Eu lembro que na época tinha o filme da Barbie,
e aí ficou Barbenheimer, não lembro como que era o termo que eles usavam, e o filme em si, a história, tudo isso ficou em segundo ou terceiro plano, e vai ficar, né? Por mais que eu assista em outro momento, esse histórico do lançamento vai ficar para o filme. Então, o filme perde um pouco do sentido, talvez, que ele tinha, apesar de não corresponder tanto com os fatos históricos ali apresentados, mas que a gente sabe que também é da própria estrutura da arte e da indústria do cinema, né? Então, a gente está trabalhando aí com um campo minado, então acho que vão ser vários fatores que vão determinar até onde esse filme pode ir, se ele, por exemplo, é biográfico, né? Mas se ele for ficção científica, eu acho que ele tem liberdade, inclusive é interessante porque ele é mais criativo, e aí talvez também contribua com a ciência, né? Nessa criatividade artística, a ciência pode ver isso aí como um caminho para seguir, e enfim, eu acho que é uma pergunta difícil de responder. Não, sim, mas a abordagem que vocês usaram para ela foi ótima, realmente, esse exemplo, principalmente do filme do Oppenheimer, e como ele tratou essa parte de diferença entre entretenimento e ciência, eu acho que é uma coisa que agrega muito nesse debate, porque são coisas que provavelmente, não sei se chegam a atrapalhar, mas dificultam a democratização da ciência para um público no geral. Que nem o Carl Sagan sempre falava, ele sempre fazia críticas ao cinema por não mostrar todas essas alegrias e esses prazeres do processo científico. Então não mostrava a curiosidade, a colaboração, as diversas descobertas. E tudo isso acaba deixando para um público, principalmente, a visão da ciência um pouco mais assustadora. Então ele geralmente acaba tendo esse pensamento tipo assim, meu Deus, se isso é ciência, eu nunca vou conseguir chegar e fazer parte disso, nunca vou conseguir ajudar com isso, agregar nisso, sabe? Então qual que é a visão de vocês, por exemplo, principalmente nessa parte de democratização da ciência? Qual o papel que o cinema tem que ter nisso de conscientizar e agregar para todo mundo que está assistindo um papel de tipo assim, nossa, eu também posso fazer ciência, eu também posso fazer isso com um pouco de estudo, com um pouco de trabalho, com alguns anos de dedicação. Eu vou começar então, professor. Eu acho que principalmente quando o cinema busca retratar ou uma história, né, ou até mesmo uma personagem especial que foi invisibilizada pela história. E também trazer à tona o que é invisibilizado no que a gente entende como do fazer ciência, do imaginário do fazer ciência, que apenas determinados grupos podem fazer determinados tipos de ciência, né? Nas áreas da ciência, a gente tem esses estereótipos, se a gente pode chamar dessa forma, e ainda a gente tem, então talvez o cinema poderia contribuir com isso, né? Ele é uma forma é uma mídia que ela chega em muitas pessoas. Então poderia se comprometer em retratar essas histórias que foram invisibilizadas e que talvez, né, nesse percurso aí a gente consiga perceber que todo mundo pode fazer ciência e que a ciência também não é algo tão especial que é só os escolhidos que podem fazer. Porque para você fazer ciência, você parte de um processo, né, de aprendizado, você não nasce cientista, né? Tem todo esse mito de que tem o dom, nasceu cientista. A gente vai ter as nossas habilidades mais desenvolvidas, mas que toda a ciência é feita, né, todo esse arcabouço de produção do conhecimento milenário. Então, a gente não vai nascer sabendo toda a história que já foi feita. Eu acho que talvez isso seja importante também, né? De mostrar que ela é uma história que se constrói, que se soma, né? Que questiona também o que já foi feito, né? Que diz que o que foi feito hoje não vale mais. Eu acho que são formas do cinema, e isso é muito sutil e não é algo tão complexo de se mostrar numa cena, num filme. Então, eu acho que seria um caminho aí para o cinema contribuir com a democratização da ciência. Então, é, é, no próprio cinema, há essa invisibilização. Por exemplo, a primeira pessoa que fez uma historinha com o cinema foi
uma mulher, Alice Guy Blaché, e ela é totalmente invisibilizada até hoje. O cinema tem um potencial impressionante para isso e para a ciência mesmo, né? A gente estava falando da ficção científica. O Méliès, em 1902, fez aquele filminho Viagem à Lua, né? E em 68 estava a gente lá, né, na Lua. Em 68 também, o Kubrick faz 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme que não envelheceu, né? Se você assiste hoje, tem lá o computador HAL, e você vê os dilemas que a gente está enfrentando atualmente com a inteligência artificial, tá ali, né? É um filme atual que, de certa forma, antecipa a ciência. E esse papel da ficção científica, ele é muito importante, ele alimenta da ciência. Mas voltando à questão do viés, da invisibilização, há filmes que são interessantíssimos, como, por exemplo, Vênus Negra. O nome do diretor é muito difícil, eu já decorei, já esqueci. É Abdellatif, bom, enfim, é do leste europeu. Vênus Negro. É impressionante o filme, porque ele mostra não só a construção científica do ponto de vista do método científico, mas como o método científico também é enviesado. No início do século XX, você tem notícias em jornais de artigos científicos que demonstram a superioridade do branco em relação ao preto. E esse filme Vênus Negra é assim também. Ele é muito emocionante, é uma espécie de documento. Embora eu não sei se... Eu até parei esse filme porque, em respeito a personagem que é retratada ali no filme. Um dia eu estava projetando, falei, vou parar. Mas é um filme, apesar disso, muito interessante nesse enviesamento que demonstra como a ciência não é... Voltando àquela ideia, né, do cientista maluco, isolado, que queria de eureka. Ora, o que é isso? Né? É uma espécie de alienação do cientista em relação ao seu entorno. É uma espécie de perturbação do método científico, do fazer científico. Bom, essa perturbação, esse isolamento, né, essa glorificação está a serviço de quê? De uma espécie de blindagem do cientista em relação ao que está ao seu redor. Então, se eu sou um gênio maluco que mostra a língua, como Einstein fez, isso meio que me isenta de responsabilidades. Então, tudo isso é uma grande deturpação, porque a ciência não está isolada da sociedade, ela é uma construção. Não vou assim chegar até o Bruno Latour, porque ele é muito polêmico, né? Mas a ciência é uma construção, mesmo no nível mais raso que a gente possa analisar aqui, e essa ideia do isolamento, essa ideia do cientista que pode tudo, né? Porque ele não tem responsabilidade com nada além da matéria, né, a qual ele pertence, eu acho isso um desserviço, né? Então, eu não sei se fugi um pouco da pergunta, mas acho que é mais ou menos por aí que eu ia. Eu queria saber, se vocês me permitem, dizer que a ciência e o cinema, né, eles têm uma ligação visceral, né? O cinema é filho da ciência. Ele nasce do experimento de cientistas. O Marais, na França, fazia lá experimentos para tentar analisar fisiologicamente, né, o voo dos pássaros, e o Muybridge também, em Stanford, fotografava o cavalo do patrão dele, porque o patrão queria ver uma foto do cavalo com as 4 patas
fora do chão, né? As quatro patas no ar. Então, nos dois casos, para analisar o voo dos pássaros e o movimento do cavalo, foram tiradas fotos sequenciais e alguém teve lá a ideia depois de projetar essas fotos na mesma velocidade que elas foram tiradas e aí nasce o cinema, né? Como um filho da ciência. Então, tá ali no DNA do cinema, tá a ciência. E quem primeiro falou, vamos contar uma historinha com isso, foi a Alice Guy Blaché. Então, eu acho que essa relação de cinema e ciência ela é muito interessante e deve, pode ser mais explorada. Eu logo me aposento, mas a professora Angélica, tenho certeza que vai longe. Muito legal entender um pouco dessa parte da história, do fundamento e do porquê que surgiu tudo isso de cinema e ciência, né? Sim. Eu gostei muito dessa reflexão que vocês fizeram em torno da resposta. E eu queria fazer um comentário, mais uma reflexão e até estender um pouquinho a pergunta. Antes de entrar aqui no podcast, eu e a minha amiga, a gente estava conversando, relendo as perguntas e fazendo uma reflexão sobre elas. E a gente pensou exatamente nessa questão do cientista maluco, retratado como uma pessoa quase que a par da sociedade, assim, né? Uma pessoa que não faz parte daquilo, que é fora. E a gente parou para pensar que isso é muito real e que eu acho que isso acaba contribuindo muito com a visão que a gente tem do cientista, como essa pessoa maluca e como fazer ciência é uma coisa quase que utópica, muito distante da nossa realidade. E a gente que está numa universidade onde acontece muita pesquisa, a gente vive isso no nosso dia a dia e a gente vê que a ciência não é isso, muito pelo contrário. A ciência é feita por professores e estudantes que têm uma vida comum, um dia a dia normal, como o de muitas outras pessoas, que também têm afazeres como cuidar da casa, resolver coisas, problemas familiares, como qualquer outra pessoa. Mas a gente também está aqui estudando, fazendo pesquisa, no nosso caso da química, indo no laboratório, às vezes descobrindo coisas novas, às vezes só estudando sobre as coisas que já foram descobertas. E também a gente está entre amigos e entre pessoas comuns. E a gente vê que a ciência é feita assim, com pessoas comuns que estão juntas trabalhando para isso. E não só pessoas comuns, mas também mulheres, pessoas negras e minorias que não são representadas no cinema, que a gente vê na maioria das vezes, como cientistas. E aí eu até estava pensando agora e queria perguntar se vocês acreditam que é uma representação mais fiel nesse sentido da ciência no cinema, com pessoas comuns fazendo ciência e também mulheres, pessoas negras, minorias, se uma representação mais fiel da ciência e do fazer ciência nesse sentido no cinema, se isso poderia influenciar positivamente no sentido da democratização da ciência. Começa? Pode ser? Pode ser, depois eu vou, então. Eu não sei, você começou na última? Tanto faz, né? Tá bom. Não, sem dúvida, eu acho que sim, né? Ah, é, não só no cinema e na ciência, né? Acho que há uma cientização hoje de que a ciência, que a pluralidade é bem-vinda, benéfica, diferentemente do que se pensava antes, né? Antes se achava que só os eleitos deveriam estar ali no protagonismo das coisas, né? E esses eleitos vêm de uma tradição muito longa, até desde o platonismo, essa coisa do, do, do filósofo ser aquele único que pode pensar ali, né? Então, acho que em todos os campos, né? E isso remete também à ideia da disciplinaridade, né? A disciplinaridade, ela, de certa forma, dou conta um pouco, né? Durante um tempo,
Então, essa ideia do cientista isolado, ela foi assim aceita e funcionou assim, durante um tempo. Acontece que as questões contemporâneas, elas não aceitam mais isso, né? Então você precisa, ó, quem é engenheiro tem que saber, tem que entender de meio ambiente, tem que entender de sociedade, tem que entender de humanidades também. Porque as questões contemporâneas são mais complexas. Se você for lá para a década de 40, esse isolamento ele era assim, ele não era bom, mas o mal era imperceptível. Né? Com as questões ambientais, com a revelação de novas complexidades, esse modelo ficou obsoleto, né? Do cientista isolado. Ou seja, esse modelo disciplinar. Então, é preciso também uma diversidade nessa questão, tratar os problemas de uma maneira mais diversa. E, para responder às questões, é claro que só o macho adulto branco, que sempre esteve no comando, né, como diz a canção do Caetano Veloso, dá, né? Assim, é preciso outras cabeças que trazem, que agregam, que compõem, né, que ajudam a encarar as questões contemporâneas. Então, essa diversidade ela é necessária, urgente. Os povos originários, o conhecimento dos povos originários, que sempre foi descartado, tratado como primitivo, e hoje a gente vê que não, né, que há uma ignorância nesse descarte. Há um filme que provavelmente vocês conhecem, que é o Gattaca, ou Gattaca, uma experiência genética. E é muito interessante por isso, porque você tem ali uma união, né, entre o geneticamente modificado e o fruto dessa espécie de roleta genética, que eles chamam lá de filho de Deus, né? Essa complementaridade é muito bonita no filme, porque há uma, há uma amizade entre os dois que é belíssima. E essa amizade é que, para mim, representa esse complemento, essa necessidade. Então, é algo que não é explícito no filme, mas você, sendo afetado, afetada pelo filme, você percebe isso. Eu passei esse filme para um público e, terminado, houve um debate, né? E o sujeito que é o geneticamente perfeito, é uma ficção científica, se passa no futuro não muito distante, em que a manipulação genética é tal que você pode escolher como vai ser o seu filho, geneticamente. Então, aí depois alguém da plateia falou assim, escuta, eu não gostei desse filme, não. Eu achei, olha, muito fake, porque um futuro assim que você tem tanta ciência, como que esse sujeito que é geneticamente modificado sofre um acidente e fica de cadeira de rodas? É o que acontece lá na trama do filme. O geneticamente perfeito sofre um acidente, fica numa cadeira de rodas e ele acaba emprestando para o outro, que é geneticamente pobre, né? Ele empresta para o outro a informação genética, né, que ele tem. E a pessoa questionou, falou, olha, isso aí não tem nada a ver, porque imagina, um futuro tão brilhante, a ciência tão avançada. Aí eu tive que dizer para a pessoa, olha, se alguém lá na Idade Média pudesse assistir a um filme, né, em que nós temos carros inteligentes hoje em dia, né, a pessoa talvez fosse questionar também como é que num futuro tão maravilhoso, com tantas maravilhas, existe pobreza, existe desigualdade. Né?
é que a ciência é para todos têm acesso a essa ciência. Ela se espantou nesse filme que o sujeito não tinha acesso a uma ciência avançada. Mas hoje em dia, a gente tem uma ciência muito avançada de um certo ponto de vista, e não é para todo mundo, né? Então, essas desigualdades, eu acho que elas são mais potentes quando elas nem são explícitas, né? Mas elas aparecem de maneira que nos afetam, né? Eu acho que o afeto é o mais importante, é a principal ferramenta do cinema, a principal virtude do cinema na conscientização dessas questões de pluralidade, né, a qual você se refere. Desculpa se me estendi. Eu vou dar um pouquinho o que o professor estava falando, dessa invisibilidade, né? Porque o cinema hoje a gente já, por mais que a gente ainda viva com essa disparidade em vários campos, né, da nossa vida, onde há muito preconceito ainda, muitos lugares eles foram planejados para que eles só fossem frequentados por certos tipos de pessoas, né? Então eu estava lembrando lá do Francis Bacon, da Nova Atlântida, que para ser o cientista você tinha que passar por todo um teste e o lugar do cientista ele ficava isolado. Então eram algumas pessoas. E nesse texto ele tem uma parte do texto que ele fala por que as mulheres não podiam participar, né? É uma ficção também, né? Dizem aí que é um dos primeiros textos de ficção científica da história, porque naquele momento histórico, né? Toda a ideia do que era, o que podia uma mulher é marcado, né? Porque ela só podia fazer as questões, ter responsabilidade doméstica. Inclusive porque, nesse momento da história, o lugar da ciência, do conhecimento e do cientista foi construído nesse movimento aí de inserir esse lugar novo que estava se desenvolvendo na história, no Renascimento, na Idade Moderna, no lugar de privilégio e aquele solucionador dos nossos problemas, né? A ideia do progresso a partir da ciência, do conhecimento, da razão. Então, a gente tem séculos de história, de um ideal que a gente está começando a se construir no último século XX, de dizer, de refutar essas práticas científicas que se construiu aí, por exemplo, no campo da eugenia, e de dizer que a ciência é um espaço para todas as pessoas, e de trazer, né, a história de pessoas que foram apagadas porque ou eram mulheres, porque ou eram pessoas pretas. Então, eu acho que agora a gente parece que a gente está vivendo, está engatinhando. Então, é o momento da gente problematizar, mas a gente precisa ter consciência de que a gente está desconstruindo esse ideário aí de muitos séculos. O professor falou sobre, né, o conhecimento popular, né, os saberes dos povos originários, e aí eu vejo muito que hoje a gente está buscando nesses saberes as respostas que talvez a gente não que a gente talvez nem respeitasse, mas de fato a gente ignorava que poderia ser um espaço que a gente acharia respostas. Né? Recentemente eu assisti o filme que fala do Siddhartha Ribeiro, do Kleber Mendonça, mas não é sobre o Siddhartha, é sobre chama Criaturas da Mente. Fala sobre sonhos, sobre sono, e ele faz uma mescla, né? Ele traz conhecimentos populares, principalmente religiosos, e aí ele vai falar também sobre questões do campo da psicanálise, da neurociência. Então, a ciência não é esse lugar isolado, como pensava Francis Bacon, né? Ela está acontecendo em outros lugares, mas o fazer científico dentro de uma metodologia específica, ele vai ter, né, vai seguir as regras, vai ter seus limites,
mas ele pode emprestar nesse processo aí metodológico os saberes que estão sendo construídos sem esses regramentos, né? E aí sim, trazer ele à tona para essa tentativa de dar respostas para as coisas que a gente está buscando pela ciência. E aí o professor estava falando sobre também essa amizade entre os personagens, e que é algo que a gente não precisa deixar explícito no filme, né? Que a gente... Então, que é um pouco do que o cinema faz, né? O cinema democratiza a criação dessa história. O espectador, se ele estiver bem atento, ele vai trazer aquelas informações que elas não estão tão claras ali. Também é muito importante, porque também contribui para que ele consiga compreender coisas de forma autônoma. A gente não dite para ele essas ideias que podem ser transmitidas e podem ser problematizadas, e ele mesmo problematiza, que é um papel da arte, né? Não é um papel da ciência por si só. Então, eu vou indo por esse caminho também. Certo, muito legal. São duas abordagens muito incríveis sobre esse assunto, dois exemplos de filmes também que eu acho que vai dar para ilustrar muito melhor para quem estiver assistindo e para quem está acompanhando como esse assunto é tratado e pode vir a ser tratado também em outros momentos, certo? Então foi realmente uma abordagem muito boa, mas eu queria introduzir também aqui um assunto, porque nosso podcast ele se originou como uma proposta de combate à desinformação nas redes. Então a gente começou esse projeto há alguns 4, 5 anos atrás, para tentar combater efeitos de desinformação sobre notícias e sobre coisas recentes que estavam acontecendo. Então, envolvendo um pouco mais esse tema, vocês acham que o cinema tem essa participação ativa ou a participação passiva no combate a essas desinformações? Como que ele pode trabalhar junto com o público e junto com quem está produzindo para auxiliar nessa área e nesse tema que é tão debatido hoje em dia? Vou começar, então. Ele deve, né? Não é responsabilidade dele, mas ele pode muito contribuir com... Eu acho que, inclusive, de modo mais ficcional até, do que talvez trabalhar com questões mais acuradas, né, no campo da história. Mas eu acho que demonstrar como os riscos de compartilhar informações que não são verdadeiras, até mesmo os riscos, né, da pseudociência, que a gente sempre teve, não é algo muito recente, né, mas que a gente acaba falando, começa a falar mais sobre isso recentemente. Eu acho que ele tem um papel crucial, principalmente nesse sentido de problematizar os efeitos, né, disso, os efeitos das falsas informações, da pós-verdade, os efeitos de se desacreditar de um conhecimento que, como a gente falou no começo, é feito por muitas pessoas, né? E essas muitas pessoas estão trabalhando com os seus objetivos muito bem traçados. Então, é importante mostrar isso no cinema, até porque talvez o cinema vai conseguir chegar naquelas pessoas que elas já estão totalmente descrentes na ciência. Ele vai, talvez, fazer com que elas sofram ali uma catarse, algo que façam elas repensarem algo que para elas para confiar na ciência, talvez ela está sendo ali manipulada para outros interesses. Então, eu acho que é um caminho interessante que o cinema poderia contribuir para esse momento que a gente vive hoje, assim, com mais força, né, da pós-verdade, das informações falsas que chegam para a gente a todo momento. Concordo plenamente com a professora Angélica e estou morrendo de inveja dela, que ela já assistiu Criaturas da Mente. Estou doido para ver. Eu li e eu falei, nossa, tá aí tudo que eu quero ver do Kleber Mendonça ainda, poxa. E aí, assim que eu conseguir, eu quero ver. E daí um filme que faz isso, né? Combate a propagação de inverdades e, ao mesmo tempo, traz novas verdades. Porque, no fundo, essa questão
A ciência, ela tem como pano de fundo outra questão, que é a luta por recursos. Mais do que a luta por recursos, a luta para avançar sobre os recursos que restam, tá? Contra uma conscientização do limite desses recursos. Então, por um lado, você tem uma conscientização de que os recursos são finitos, e por outro, você tem um sistema capitalista que o capitalismo vive de consumo, não só de consumo, mas de consumo crescente, crescente exponencialmente. Bom, então você tem aí uma incompatibilidade flagrante, né? De um lado, a, a limitação dos recursos, de outro, um sistema que quer avançar sobre esses recursos. Então, repensar esse capitalismo é tão difícil que acaba sendo mais fácil você negar as evidências. Então, como se explica que no século XXI tem gente que aceita, que a Terra é plana. É um retrocesso tão absurdo, mas de onde vem a força disso? A força disso vem do outro lado, e o outro lado é o que? É frear, é mudar o sistema capitalista, né? É dar ouvidos ao que diz o Krenak, ao Davi Copenau, que escreveu A Queda do Céu, que é um livro incontornável, o Ailton Krenak, e esse filme, né, que acaba trazendo, revelando, né, que a ciência, tal como vem sendo construída, ela é inegável, né? Não dá para você ficar negando a ciência, mas ela é incompleta, ela precisa de incorporar outros conhecimentos. Então, eu acho que o cinema tem esse papel. Um filme como esse é impressionantemente, eu não assisti ainda, mas eu já desconfiava, e o depoimento da professora Angélica confirma isso, né? É um filme que faz isso. Você no YouTube encontra o filme Chapiri, com a participação do Davi Copenau, mas mesmo outros filmes, né, trazem essa questão da verdade científica, como não só os filmes de divulgação, os filmes. Eu acho que há vários níveis aí, né? Desde um filme de pura divulgação científica, o Carl Sagan, né, fez isso muito bem. Eu acho que traz uma contribuição excelente. Agora, eu acho que o que tem que ser combatido, né, através do cinema, é essa ideia de que os recursos são infinitos, né? Porque quando eu assumo que a Terra é plana, quando eu assumo que está tudo bem, né, que está tudo igual era antes, né, você vê governos aí autoritários querendo a América grande de novo. É uma nostalgia de um mundo que já não existe mais. Então, esse pessoal nega e entra em uma fantasia maluca de que o mundo não mudou. O mundo é ainda. Precisamos recuperar a perspectiva, dizem. O fascismo que a gente vê nos governos ultra-autoritários, no fundo, a ideia é essa: eu quero negar as evidências, né? Mudanças climáticas, eu não quero olhar para isso. Eu quero aquele mundo que já não existe mais, e para isso vale tudo, vale até a minha vontade de fazer isso, né, dessas pessoas é tão grande que vale entrar na fantasia total. O cinema é fantasia, claro. Mas é uma fantasia em que você sabe que é uma fantasia. Não é uma fantasia em que eu acredito e nego as evidências. Só que ninguém vai pular para a janela, tá? Achar que a gravidade não existe. Então, há uma espécie de articulação muito bem feita para, no fundo, avançar
no mesmo modelo que a gente vem, sobre os recursos que restam. E, nesse sentido, o cinema tem esse papel fundamental, né? Desde o nível mais básico da ação científica até o nível mais refinado, como eu imagino que seja esse filme que a professora Angélica trouxe aqui para a gente. Muito obrigada, professor. É realmente muito interessante a gente pensar em como esse assunto pode abranger uma dimensão tão maior do que a gente imagina, né? Agora eu queria mudar um pouco o tema, falar sobre uma coisa um pouco mais específica, que são as escolas. A gente sabe que ainda existe um desafio muito grande no ensino de ciências nas escolas. E queria perguntar para vocês se vocês veem que os filmes e o cinema poderiam ser uma ferramenta eficaz para ser utilizada nas escolas no ensino das ciências. Eu, assim, eu acho uma ferramenta muito potente para a educação, mas eu vejo uma diferença, né? Uma coisa é você levar o cinema para dentro da sala de aula. Outra coisa é você levar a sala de aula para o cinema. Quando você, na sala de aula, você fala, eu vou passar um filme aqui para vocês. Bom, tá lá as carteiras, a luminosidade. É como assistir filme em casa, né? Em casa você para, vai estourar uma pipoca, volta, vai ao banheiro, atende o telefone, troca mensagem, e eu ri para o filme. Então, na dinâmica da sala de aula também, né? Você traz o filme lá, mas a dinâmica é a mesma. Quando você leva a sala de aula para dentro do cinema, aí eu acho que é mais eficaz, né? Esse é um aspecto que eu acho interessante. Agora, como levar a sala de aula para dentro do cinema? A escola pode ter um espaço que não precisa ser exatamente um cinema, mas não faz de conta, né? Uma sala escura, e que as pessoas não comam na sala, né? Porque o cinema é uma experiência audiovisual. Para você ser afetado pelo filme, você precisa estimular a visão e a audição e inibir os outros sentidos. Se você come durante o filme, embora seja um hábito, as pessoas vão ao cinema em linha, e aí um litro de refrigerante. E ficam comendo e arrotando dentro de filme. Fica aquele cheiro horroroso. E você, toda hora, a sua experiência é interrompida, porque alguém abre uma latinha de qualquer coisa e conversa. Né? Então, comer. Antes tinha pipoca no cinema, mas depois do filme. Né? É muito gostoso comer uma pizza depois do filme. O cinema é um ritual. Você entra na sala, primeiro que você deve deixar você do lado de fora. Né? Se é que dá para entender o que eu quero dizer. Dá um tempo aí, entra e faz a experiência filme. Depois você sai aí. Né? Então, na escola pode haver isso, um espaço, né? Uma espécie de igreja, se eu pudesse chamar assim, porque é um espaço sagrado, né? Onde você vai ter uma experiência de transcendência. Por isso que é sagrado. Você vai emprestar a sua consciência, o murmúrio da sua vida anterior, para a temporalidade do filme. Então, esse espaço eu acho fundamental. Então, se a escola tiver esse espacinho, ou se a escola consegue um espaço no cinema, né, para levar as crianças, as pessoas, eu acho super válido. E eu acho que é muito importante. Esse é um ponto. O outro ponto é os filmes, né, que serão exibidos. Eu gosto muito, né, para mim, o filme mais potente para essa finalidade são filmes em que a ciência não está ali explícita, né, em que você não avisa as pessoas, olha, vocês vão ver um filme sobre ciência, prepara a ciência, porque aí a pessoa já vai, digamos, prevenir. Né? E isso é ruim. O cinema é mais potente quando ele te pega desprevenido, desprevenida. Então, um filme
como O Sétimo Selo, por exemplo. Tá? É um filme sobre a Idade Média, que há a peste, e as pessoas estão morrendo, ninguém sabe por quê, porque elas tinham conhecimento de vírus, bactérias. E, bom, você está assistindo o filme, você observa a falta de higiene, e você começa até a falar, pô, vocês não estão ligados que vocês estão morrendo por isso, de vírus, aí, bactérias. Você não estava pensando nisso, né? Mas, bom, mas além disso, tem um drama do cavaleiro que volta das cruzadas, e ele quer, porque quer ver Deus, ele quer uma prova da existência de Deus. Qualquer mais científico do que isso. O filme é ambientado numa época pré-científica. E a dúvida do cavaleiro é essa: Deus existe ou Deus não existe? Eu quero uma prova. E ele quer uma prova racional. Quando ele quer a prova racional, ele se afasta completamente do transcendente. E é o drama da ciência moderna. Tá? O drama da ciência moderna é, ó, nesta tentativa de tornar a ciência objeto, tá? E o humano sujeito, já há uma separação sujeito do humano natureza, que não há, por exemplo, os povos originários. Para o indígena, não existe essa eu amo a natureza, e por aqui a natureza lá. Eu sou a natureza. Nossa. Essa separação vem de lá, do embrião da ciência moderna, que era ainda, se a gente pegar Giordano Bruno, o próprio Galileu, o Newton, até aí, até a Revolução Industrial, a ciência ainda era muito mística, muito física e metafísica estavam juntas. Mas a dúvida do cavaleiro, essa separação, né, entre sujeito e objeto já está instaurada. Então é um filme que fala muito da ciência, de filosofia da ciência. Sem você assistir aquilo, a dúvida do cavaleiro é a mesma dúvida do Shakespeare, que é uma dúvida que paralisa. O Shakespeare ouviu um fantasma dizer que quem matou o pai dele foi o tio para ficar com a mãe. Bom, que é trabalhão mais terrível do que esse. E o problema não é se ele matou ou não matou, o problema é a dúvida do Shakespeare. No mesmo filme, O Sétimo Selo, tem um sujeito lá que é um ignorante, mas é um artista. Né? E ele vê a Virgem Maria, ele vê a Senhora. Ou seja, ele não perdeu a relação mística, essa dimensão que os indígenas. E é onde se salvam. Bom, o filme não fala nada disso. Tá? E o Bergman foi genial, porque ele pega um Apocalipse, fim da Idade Média, a ideia do fim do mundo, né? A ideia de que todo mundo vai morrer pela peste, e lança esse filme em 58, no auge da Guerra Fria, onde há um apocalipse iminente, que é o da bomba. Né? Só que se ele fosse falar da bomba, estava todo mundo já com aquilo na cabeça, então ele pega outro apocalipse. Então, o filme não fala nada de bomba, não fala nada de ciência, não fala nada de filosofia, mas está tudo ali. Eu acho que esse é o segundo aspecto, né? A escolha de filmes que são potentes para a cultura científica. Então, acho que filmes como Gattaca, O Sétimo Selo, Vênus Negra, Criaturas da Mente, do René, o chama Hiroshima Meu Amor, e tantos filmes. Né? Então, filmes bem escolhidos. E talvez até mais do que todas as outras ferramentas, porque você fala direto, né, com a sensibilidade do espectador. Vão passar 10, 20 anos e esse aluno, essa aluna, um belo dia vai lembrar daquele filme, daquela vivência que ela teve
sem estar comendo pipoca. Desculpa se me alonguei. Eu concordo com o professor, eu acho que eu vou é, unir essas duas coisas, a escolha do filme e um espaço adequado, para dizer que hoje a gente precisa reconstruir, recuperar a experiência de ir ao cinema, a experiência de assistir filmes. Quando eu estudava o cinema, para mim o cinema era um evento, ir ao cinema, assistir um filme. Aquele filme, como o professor disse, me marcava, então eu tinha muita ânsia de conhecer filmes que deixassem alguma coisa em mim. Não tem filmes que a gente assiste e nem lembra no dia seguinte. Mas eu tinha essa vontade, eu quero assistir filmes que vão mexer com a minha cabeça. E foi por isso que eu fui estudar no cinema. Só que hoje, principalmente aqui na esfera mais mercadológica da indústria cinematográfica, o que é mais veiculado são filmes que talvez não estejam preocupados com deixar essa marca. Então, às vezes a escola pode ter esse papel. A escola pode ter esse papel de recuperar a experiência de ir ao cinema, de assistir um filme. E aí, né, isso também depende de muitos fatores, né? Porque a gente, e eu concordo com o professor, passar um filme e já dizer o que o filme vai tratar antes, nossa, tira 90% da magia do cinema, né? O cinema é você não saber o que você vai assistir, e aí depois que você assistir, isso te transformar para o bem ou para o mal, fazer você pensar, te marcar para sempre, né? Deixar aquilo registrado na sua memória, porque é um registro, né? Também das histórias que estão ali sendo escolhidas. Então, talvez a escola buscasse mais práticas tão comuns do nosso dia a dia, eram mais comuns do nosso dia a dia, mas recuperarem o ritual, que eu acho que a gente perde um pouco, né? Então, hoje, às vezes, a gente fica assistindo um filme em casa, mas aí pelo streaming, né? A gente tem 4, 5 streamings, e aí a gente entra nos 4 e não consegue escolher nenhum filme. E aí, primeiro, você não assistiu o filme, você às vezes não conseguiu assistir um filme que te marcou, e você perdeu esse ritual. Eu acho que esse ritual do cinema é uma parte muito importante para fazer com que o cinema contribua para isso, né? Para talvez trazer principalmente para adolescente, né? Essa atividade que é lúdica, que ela é dada no campo da imaginação, mas também trazer conhecimentos que podem ser problematizados depois na sala de aula, com os conteúdos específicos da ciência. É importante dar a liberdade, principalmente se a gente estiver falando de adolescentes, para o adolescente expor o que ele achou desse filme. Porque, às vezes, né, o mal do professor é querer direcionar tudo, porque a gente pensa que esse é o objetivo didático. Mas no cinema não é assim que funciona. Então, se a gente deixar ele expor o que ele viu, o que ele pensou, se está coerente com o que a gente imaginava que ele iria chegar, tanto faz. Porque daí a gente pode problematizar outras coisas que a gente não tinha pensado, né? Enquanto professores ali, né, direcionando, a gente não consegue pensar em todas as coisas enquanto professores. Eu acho que é um caminho, assim, dar mais essa liberdade e tentar recuperar, tentar criar isso, né? Recriar, né? Porque a gente já tinha esse ritual de ir ao cinema pela escola. Se a escola conseguisse fazer isso, eu acho que seria incrível, assim, e aí é um desafio hoje, né? Porque hoje, principalmente aí adolescentes de 13 a 16, 18 anos, eles estão o tempo todo no celular, como todos nós. Mas eles são muito mais atingidos, afetados do que nós, porque eles são uma geração que já está com esse celular há muito tempo. Então, talvez seja uma forma de criar uma coisa nova para eles, que eles nunca tiveram essa experiência. Eu tenho certeza que muitos não tiveram, porque hoje em dia a gente assiste filme em qualquer lugar, né? Então, talvez seja uma oportunidade, assim, para a escola, para os professores que pensem em trabalhar com isso. Certo.
Muito legal ver essa abordagem, então, mais diferente de reestruturar como funciona o assistir o filme, o debater sobre o filme, o entender o filme, e também essa parte de o pré-filme não ser uma abordagem sobre ele. Achei muito interessante essa pegada que vocês dois trouxeram, de deixar o filme como um mistério para depois ir sendo deduzido e sendo desenvolvido durante o decorrer da obra. Mas entrando um pouco mais nisso, falando um pouquinho do que vocês acabaram abordando, eu queria saber como vocês pegam essa abordagem de debater e discutir o filme no final de uma aula ou no final de uma apresentação, alguma coisa assim. Como que vocês fazem para estimular o pensamento crítico naqueles estudantes que estão analisando o filme junto com vocês? Posso falar? Acho que tem tantas maneiras. É, eu vou por esse caminho de talvez manter o conteúdo do filme escolhido ali ainda não tão claro, né, para que essa experiência não seja perdida. Dar um pouco dessa liberdade de deixar a imaginação desse espectador, e solicitar também, né, esse feedback de quem está assistindo, do que eles entenderam, o que passou por eles ao assistir o filme. Eu, a- a escolha do filme, até a gente chegar na discussão sobre o filme, usar o filme como ali um instrumento pedagógico, tudo isso vai ser pensado pelos professores numa articulação, né? A articulação do conteúdo que ele está trabalhando, das possíveis problematizações que possam surgir, lembrando que ele não vai conseguir ter controle, então, né, se os alunos falarem uma coisa em outro sentido, isso também deve ser aproveitado, porque senão aí a gente perde todo o trabalho, né? A gente vai fazer o aluno assistir um filme, ele gostou, se interessou, e a gente fala, não, não é nada disso que vocês pensaram, é outra coisa. Então aí não dá para lutar muito contra isso, tem que aceitar essa diversidade que vai aparecer. E essa articulação ela vai ser pensada pelo professor, né, antes da escolha do filme vai ser feita a partir dessa articulação, né? O que eu quero trabalhar? Se eu quero trabalhar uma problemática sobre a ética política, questões relacionadas ao capitalismo, relacionadas ao papel da mulher na ciência, enfim, eu vou escolher, a escolha desse filme já é né, é intencional, tem uma intenção pedagógica, e esse direcionamento após o filme, ele não, para mim, ele não precisa ter fim, né? Você pode trazer o filme pode ser como se fosse um, uma enciclopédia que você vai voltando, né? Então, você pode trabalhar com o filme e trabalhar com o mesmo filme em vários momentos dali das aulas, dos conteúdos. Eu vou dar um exemplo, eu sou professora de filosofia e eu trabalho também com o ensino médio. No Instituto, a gente tem um ensino médio também, né? Além dos cursos superiores e tudo mais. E tem um filme que eu gosto de trabalhar, que ele não tem uma curação histórica tão boa, assim, tem umas coisinhas ali que não aconteceram de fato, só que eu deixo para falar isso depois, que é o filme Ágora, que o nome, acho que em português é Alexandria, que conta a história da Hipátia, que é filósofa e matemática, né, do Egito, no período ali de Alexandre, e conta, ele apresenta, né, um pouco de quem era ela, não se aprofunda tanto, não trata também de questões relacionadas ao espaço da mulher, mas está ali presente, né? Você vai entender isso, mas não é um problema que aparece ali. Tem cenas bem simbólicas que isso fica bem latente, mas isso não se estende. Traz o que poderia ser a prática de uma pessoa, né? Uma pessoa que trabalha com a matemática, com a filosofia, como a gente imagina, né? A partir do que a gente tem de registros históricos, como essa pessoa trabalhava nessa época, como ela poderia contribuir com conhecimento nessa época, já que a gente não tinha lido, a gente não tinha internet, né?
E aí eu uso esse filme para vários momentos das aulas em filosofia, porque eu gosto de trazer o papel do fazer filosofia, do fazer ciência, né? Que, por mais que é um episódio específico da história, eu não fico somente nesse momento da história. Falo, bom, é possível que os filósofos da antiguidade trabalhassem como a Hipátia está trabalhando, né? Olhando para o céu, sem nenhum outro instrumento e tentando, a partir dali, achar as respostas, né? E os embates, né? As questões políticas naquele contexto religiosas e como isso influenciava também esse conhecimento, né? A importância desse conhecimento para a época, o conhecimento filosófico para a época, para quem era esse conhecimento. Então, eu acho que as estratégias que o professor vai escolher, ele não precisa ser uma única aula, uma sequência didática. Ele pode trabalhar com um filme sequer, não precisa nem ser muitos, durante aí por todo o semestre, né? Ele pode ser até temático, pode ser um tema do semestre, e ele ser um filme que a gente vai voltando. Eu usaria, eu estou falando um pouco da minha experiência, o filme dessa maneira, assim, eu daria usar dessa maneira. Mas também tem outras maneiras mais pontuais, você pode passar um trecho, que já aí perde um pouco do sentido do cinema, né? Mas para problematizar, para ilustrar alguma coisa, que também é interessante, né? Já que a gente tem esses recursos, também fica interessante. Dependendo da faixa etária, se forem adolescentes, eu acho que é interessante porque você consegue trazer talvez coisas que ele não tem conhecimento, né? Que o filme já demonstrou ali. Mas eu acho que as estratégias pedagógicas são bem variadas, e aí eu acho que tudo vai depender de como esse professor e a professora vai articular isso durante as aulas. Eu agradeço a dica desse filme. Eu dei um Google aqui enquanto você falava, achei bem interessante. Vou conferir, deve ser muito bom. E, e queria retomar também a sua fala da, da necessidade de reaprender a ir ao cinema. Eu dou uma disciplina que se chama Cinema e Percepção da Ciência. E aí os alunos vão para uma sala apropriada e aí vou passar o filme. Bom, eles não têm noção do que é assistir. A dificuldade que é para fazer eles desligarem os celulares. A primeira dificuldade de falar que não pode comer. Eles não entendem, porque o hábito é muito forte. E depois eles não conseguem perder 2 horas é muito tempo para quem está conectado. Quantas mensagens vão chegar em 2 horas? Para mim não chegou muito, mas para ele, para os estudantes, chegou muitas mensagens. Acontece muita coisa, o mundo vira de ponta cabeça em 2 horas. Quer dizer, não vira, mas eles acham que vira. Então, primeiro é isso, né? Reaprender que o mundo não vai acabar em 2 horas e que o patológico é essa ansiedade. E elas acham, às vezes, que o patológico é desligar o celular por 2 horas. Mas não, o contrário. Então, a primeira coisa, eu concordo plenamente, é reaprender a, a emprestar a sua consciência para o filme. Que isso vai ter um. Porque essa fronteira, né, entre o que é real e o que é representação do real, ela é muito tênue. E é legal que seja, porque um dia você se lembra, você sonha, né, com alguma coisa que não foi uma coisa real, foi uma coisa que você viu num filme. Então, se você vive uma experiência do filme, não tem muita diferença entre aquela experiência e uma experiência, entre aspas, real. Então, a potência do cinema está aí. E eu acho que isso que você falou também,
de deixar eles, né? Porque se o filme é bom, se o filme é arte, né? Como diz o Tarkovsky, né? A arte do diretor é esculpir o tempo. Esse tempo, né? Esse tempo que as pessoas vão dar ali, né? Há um ato de generosidade também, né? De sacrifício, de entrega. O diretor pega isso e devolve na forma de uma escultura do tempo. É esquisito, né? Porque não tem nada mais fixo do que a escultura e nada mais fugidio, fluido do que o tempo. Então, os termos escultura do tempo parecem estar em conflito. Mas é justamente o que é o legal da escultura? É quando ela se mexe. É isso que é o legal. E a escultura é boa quando ela se mexe. Se dá para entender o que eu quero dizer. É quando ela fala com a gente. Então, quando ele é afetado, né, e é afetado por um bom filme, que o diretor esculpiu aquele teto de maneira artística, né, as coisas que a gente gostaria que eles vissem no filme, eles vêm, eles trazem. Às vezes de maneira confusa, às vezes de maneira. Aí é fácil, porque é só a gente pegar e alinhar os vetores ali, que já está tudo. O filme fez o tempo. Né? Eu falo que o professor não sou eu aponto o projetor, eu falo, o professor está ali. A gente não precisa nem falar nada. Aliás, nem precisa. Quando a gente fala, a gente enquadra muito. Mas claro que é uma aula, é uma universidade, é uma escola, é um ensino médio. Então, não vamos deixar soltas. Né? Mas quem faz o trabalho mesmo é o filme. Por isso que as condições precisam ser minimamente boas e a postura tem que ser essa de desligar. O mais difícil que eu acho é isso, né? É convencer de que eles precisam reaprender, por isso que eu achei importante que você falou, a entrar, a assistir a um filme. Que é outra experiência. No cinema, o filme é maior que a vida. E no celular ele é muito menor. Então é outra experiência, outra. E aí eles trazem coisas que a gente queria que eles trouxessem e não raramente trazem coisas que nem a gente suspeitava que estavam ali. Então é uma troca muito rica. Desde que a gente consiga, né, vencer esse hábito cada vez mais arraigado de não se desconectar, não sei de quê também. Né? Você se conecta lá naquele mundo, mas não está conectado no presente. Então, acho que é só assina embaixo, né? O que você disse. Sim, muito, muito interessante o jeito que vocês trouxeram para abordar e para debater, então, esses filmes. Além do pensamento de que o filme é o professor também, que eu acho que é uma coisa incrível para trazer em uma sala de aula, para chegar e para realmente abordar com os estudantes de uma forma que eles nunca puderam, que eles nunca puderam apreciar tanto quanto eles vão estar apreciando naquele momento, certo? Então, realmente foi uma abordagem muito boa que vocês trouxeram para esse tema. Então, agora a gente falou muito sobre o cinema, né? E o cinema nas telas. Mas a gente também tem o cinema e a ciência no cinema, mas a gente também tem a ciência por trás das telas. E a gente queria trazer um pouco sobre esse assunto da ciência por trás das telas, que ela está desde o desenvolvimento, a produção dos filmes, até o desenvolvimento dos equipamentos que são usados nessa produção. E onde vocês acreditam que a ciência está mais presente nesse desenvolvimento, nessa produção cinematográfica? Essa relação, né, como eu disse, de cinema e ciência, ela é total, né? Porque o cinema é técnica, né, o cinema é essa junção, né, de não dá, talvez das artes seja a mais tecnológica e aí a gente tem
web enorme de, de evoluções tecnológicas que marcaram o cinema. Tá? Do início, em que você tinha o filme silencioso, embora o cinema nunca tenha sido totalmente silencioso, porque sempre havia uma orquestra que fazia a música, então o cinema tinha projeção, sem som, mas tinha ali uma orquestra, algumas pessoas que ficavam batendo coisas, fazendo uma sonoplastia. Depois veio o cinema sonoro, então acho que esse é um salto importante. E essas técnicas sempre, depois do cinemascope, né, que para concorrer com a televisão, o cinema teve que se reinventar, então uma tela gigantesca, depois a revolução do som também. Então, e mais recentemente, essa história do 3D, que não é novidade, né? Technicolor. Então, se tem vários pontos aí que marcam evoluções tecnológicas no cinema. Né? Eu acho que elas são muito interessantes e muito boas, desde que a serviço da experiência fílmica. Né? Eu acho que a técnica pela técnica, bom, pegar, por exemplo, o cinema 3D, né? Quanto bem utilizado, por exemplo, o Herzog tem um filme chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos. É um filme belíssimo, da caverna, sobre a caverna, um documentário, na verdade, a caverna Chauvet, descoberta na França recentemente, onde há pinturas rupestres, as mais antigas já encontradas, que datam de 40 mil anos, e o que o Herzog faz é entrar dentro dessa caverna, e para dar ao espectador esse impacto, né? O impacto de estar diante de uma pintura de 40 mil anos. Uma pintura elaboradíssima. Ora, ele usa o 3D para isso, né? Porque os nossos ancestrais pintaram ali usando o relevo das rochas do interior da caverna. Bom, se eu tenho 3D, eu consigo ter uma experiência muito mais acurada. Agora, se eu usar o 3D só para ficar jogando coisa na plateia, ficar jogando objetos, bola de fogo, para o público ficar assim, né? Aí, não sei, tem uma certa graça, mas é como assim, parque de diversões, né? Tem lá o seu papel, que tem, de divertir, mas acho mais interessante quando é usada, como nesse caso do Wordsworth. Outra técnica, que é a do imagens eco, usadas nesse filme Chapiri, que são colocadas ali para dar ao espectador uma espécie de proximidade com o transe xamânico. Então é uma técnica legal, claro, você não vai ter experiência com o xamã, mas como a técnica cinematográfica pode levar o espectador a uma espécie de transe e funciona assim, é incrível. Tá vendo no celular não vai dar nada, né? Mas você assistindo ao filme, você dá um barato, você sai meio digamos, afetado, né? Inebriado por aquela técnica, né? Chamada imagem Zé. Então eu acho que das artes é a que mais recursos estéticos tem, o que reforça esse parentesco, né, entre cinema e ciência. Então, qualquer filme, né, ele já tem a ciência ali dentro. E se vocês me permitem, eu queria só retomar aquela coisa do professor projetor, que é isso, né? Que é uma técnica, né? O projetor é um instrumento tecnológico que está ali. Aí como é que ele pode ser o professor? E aí tem um exemplo muito, que eu achei, né, pelo menos muito interessante.
eu estava exibindo o filme Não Amarás, que é do Krzysztof Kieslowski. É um decálogo que ele fez, hein? Uma série pela TV polonesa. E são os 10 mandamentos. Então tem Não Matarás, esse aí é o Não Amarás. E tinha lá o personagem, sabe, os alunos e as alunas assistindo ao filme. De repente eles começam a rir. A questão do filme, assim, é escuro, tem nada de engraçado. Eles estavam rindo da ingenuidade do garoto, né, que estava apaixonado por uma moça bem mais velha do que ele. E ele, assim, muito ingênuo, né, muito... E era dessa ingenuidade que eles estavam rindo. Bom, daqui a pouco, o filme vai se desenvolvendo e de repente fica claro para todo mundo que quem era ali pobre, né, quem tinha uma experiência de vida pobre e, de certa forma, ingênua, não era o garoto que estava apaixonado por ela, mas era ela que tinha uma vida sexual, sentimental, vazia. Ela não era nada ingênua, era uma mulher assim, bastante experiente, descolada, cria, como se diz hoje em dia. Mas, de repente, a experiência dela se revela pobre. Né? E aí, aquela risada parou e fez um silêncio assim, porque os próprios alunos ficaram constrangidos de estarem rindo, né? Porque caiu a ficha para eles também, onde estava a pobreza. Então, quem fez essa magia, né, foi a técnica, ou foi o projetor, através da imagem-tempo, né, como diz o Deleuze. Bem legal isso. É, essa maquinaria, né, por trás do filme, que é a arte, ela também faz, ela que faz a arte também acontecer, né? A técnica, todo o aparato tecnológico que o cinema vai desenvolvendo, emprestando de tecnologia já existente, criando novas tecnologias. E isso é também um avanço da própria ciência, né? No campo das engenharias. Mas eu acho que, para além disso, que é o mais óbvio, eu acho que talvez, não sei se talvez conversa com o que o professor falou agora, esse diretor, essa pessoa que está ali manipulando essa câmera, que tem uma intenção de contar uma história, ela pode improvisar com a maquinaria que ela tem para contar a história do jeito que ela quer contar. E é muito o que a gente faz na prática da própria ciência, né? Se a gente não consegue por um caminho, a gente precisa buscar outros caminhos, né? Apesar de a gente seguir, né, uma metodologia, a gente vai tentando encontrar os caminhos que a gente consegue ir lá chegar na nossa resposta almejada, o que a gente quer desenvolver, enfim. E o diretor, quem trabalha ali com o cinegrafista, né, com a câmera, ele vai fazer isso também. Só que ele pode não ter nenhum conhecimento científico. Então, por exemplo, eu não sou da física, desculpa, óptica. A luz do cinema, ela é uma coisa do filme, ela é importantíssima para dizer várias coisas que um diretor quer dizer. Às vezes você não está dizendo nada, mas aquela luz está dizendo. O professor acabou de falar agora. E o cinegrafista, o diretor, sabe exatamente em que posição essa luz, essa câmera precisa ficar para ela dar esse sentido na imagem. Então, isso também é um pensamento científico sem um conhecimento científico, digamos assim. Então, por isso que não que as outras artes não tenham isso, mas o cinema é somado com tecnologia, né? Então, ele vai trazer, a partir de um conhecimento daquela profissão, daquela atuação, né? O cinegrafista tem experiência para isso, um diretor também. Então, ele vai saber exatamente o que fazer.
Se ele quiser deixar um pouco mais granulado, ou talvez um pouco mais com cores diferentes. Óbvio que hoje a gente pode fazer tudo isso na tecnologia, né? A gente consegue fazer uma edição e mudar tudo que a gente filmou. Mas na prática, na gênese do cinema, e eu sei que ainda os diretores mais compromissados com a arte vão querer fazer isso no ato mesmo da filmagem, é uma prática que demanda conhecimentos que são no campo da ciência. Mas eles também não têm esse conhecimento científico, da formação científica. Isso eu acho muito mágico, né? O que hoje, para mim, é um pouco questionável é aquele... mas aí a gente pode dimensionar o filme de mercado, né, para um filme mais de arte, né? Não sei se pode falar mais desse jeito, mas que é produzir tudo no pós-produção, né? Então, o filme, a gente faz alguma coisa mais ou menos e depois a gente faz o filme acontecer no pós-produção. Então, a gente usa outras tecnologias para fazer com que aquela cena apareça da maneira como a gente vê no filme. Isso não é ruim, né? É importante o uso disso, mas quando se trata só disso, parece que esvazia um pouco o sentido, né, do que é o cinema, né? Mas aí também é uma discussão longa, né? Se for falar disso, nossa. Mas não dizendo que essa tecnologia também não seja tão importante. Então, eu acho que tem um equilíbrio ali, porque até mesmo essa tecnologia, ela é usada no cinema e talvez foi pensada para o cinema e hoje a gente usa para muitas outras coisas, que também é fruto da ciência. Então, assim, são camadas que são importantes de se levar em consideração, mas também depende da intenção. Eu quero vender um filme e eu não quero ter muito trabalho, eu vou fazer isso na pós-produção. Eu quero fazer um filme com uma assinatura, né, de um diretor, ele vai trazer a assinatura no ato da filmagem, né? Então são coisas distintas, mas que tem, né, que por trás aí trazem aí a ciência, a tecnologia, o avanço tecnológico, que caminham juntos ali, né? Cinema, a tecnologia que o cinema vai testar, a tecnologia que o cinema vai criar e que vai ser emprestada para outras coisas. Eu acho que é esse misto aí de camadas. Muito interessante, então, entender essa parte da ciência do backstage, daquilo que geralmente não é tão exposto. Não só a ciência também, mas a evolução de conhecimento, de técnicas, de métodos que são abordados para isso. E agora eu acho que a gente já está com um tempo um pouquinho corrido aqui, já estamos quase no nosso prazo do podcast. Queria então, primeiramente, agradecer muito aos dois professores por tudo que vocês trouxeram, todas as reflexões que vocês trouxeram, os conhecimentos que vocês abordaram. Com certeza eu acho que vai ser um episódio que vai agregar muito em todo mundo que vê um pouquinho. Queria abrir também, se vocês quiserem dar uma última palavra, falarem mais alguma coisa, complementarem o que vocês falaram, recomendar algum filme, porque eu acho que a lista de filmes de quem assistiu aqui já está ficando bem extensa. Acho que todo mundo vai ter bastante coisa para ver essa semana, mas queria então deixar esse espaço para vocês complementarem o que vocês querem falar e finalizarem isso. Eu só tenho a agradecer, passou bem rápido, foi um prazer enorme conversar com vocês, conhecer a professora Angélica, conhecer vocês dois. Foi muito, muito legal essa iniciativa de vocês. Numa espécie de militância contra a desinformação e trazendo assuntos diversos, né? Esse podcast Cinema e Ciência é algo assim bastante interessante para mim. Então, parabéns pela iniciativa, pela amplitude do espectro de assuntos que vocês trazem. E é isso, né? Eu acho que para acrescentar, só teria esse agradecimento, expressar a alegria que eu sinto de estar aqui com vocês. Muito difícil deixar uma dica, né? Para eles, se tivesse que escolher, não escolher no que, o qual eu já fiz referência aqui, porque o 2001 Odisseia no Espaço, eu acho que é um filme, um clássico, contemporâneo. Foi feito em 68, mas acho que vale muito a pena ter. Deixa esse numa tela grande. Acho que
Acho que é a dica que eu deixaria. Assim, é uma reação, né? Não pensei muito, mas é isso. E, novamente, muito obrigado. Sim, sim. Muito obrigado, professor. Eu também quero agradecer, fiquei muito feliz pelo convite. Foi muito bom voltar a estudar a tese, como eu disse lá no comecinho. Falar sobre cinema é sempre muito, para mim, muito interessante. Faz parte da minha vida desde muito nova, então é algo que eu acho que bom que ainda ele está surtindo aí, fazendo o mesmo que fez comigo para outras pessoas que estão aí na formação acadêmica. Eu espero ter contribuído. Estou muito feliz também de ter conhecido o professor Márcio, que foi citado na minha pesquisa. Então, é um prazer. Eu acho que a troca foi muito bacana. Podem também contar comigo para qualquer coisa, o que precisar para retomar esse assunto. E sobre uma dica de filme, é bem difícil mesmo. Eu ficaria com um filme que não fala tanto sobre ciência, mas ele vai falar sobre pesquisa, papel das pessoas na universidade, nos cursos, na formação, na busca desse lugar que é possível para todo mundo, que é um filme um pouco... Ele é recente até, que chama O Sorriso de Mona Lisa. Ele é estrelado pela Julia Roberts e ele fala um pouco de questões de gênero mesmo, né? Uma mulher que vai ser professora num liceu, que tem uma formação um pouco diferente do que as mulheres tinham na época, que tinham o interesse de fornecer essa mesma formação, acesso a essa formação para as suas alunas. Ela é professora de uma escola só de meninas. Lá ela enfrenta vários desafios e aí ela vê muito os desafios que a geração, essa nova geração que ela está dando aula, enfrentar depois que saísse do liceu, porque muitas não continuavam os estudos, a formação profissional e ficavam ali, né, nas tarefas do lar. Então é um filme que me fez pensar muito na época quando assisti. Eu gosto de retomar ele porque a gente sabe que são coisas que ainda acontecem. Então talvez é um filme para pensar, por exemplo, questões de gênero. Eu gosto muito de um filme também que fala sobre a ética na pesquisa científica, que eu acho que é algo que por mais que a gente tenha um monte de regulamentações, ainda é algo que a gente ainda está, né, brigando, lutando, que chama Experimenter, que fala sobre um experimento do Dr. Milgram, e ele engloba questões relacionadas com um questionamento sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a obediência séria das pessoas e também sobre os impactos de um experimento científico, que tem mais a ver ali com a ciência mesmo. Então, seriam esses dois filmes que eu deixaria aqui como dica. E mais uma vez agradeço, foi um prazer participar do podcast. Então, novamente, muito obrigado, professores. Foi incrível participar e ter essa experiência aqui com vocês. Tenho certeza que para todo mundo que assistiu também deve ter sido a mesma sensação e vai ser a mesma sensação quando o episódio sair. Queria então deixar aqui para todo mundo, muito obrigado por ter assistido então nosso 11º episódio do podcast Fala Pet. No semestre que vem vai ter mais, então já vão acompanhando, sigam a gente no Instagram, no YouTube e no Spotify, que é onde a gente sempre avisa e posta sobre esses episódios que a gente vai estar tendo, o processo, alguns cortes e alguns trechos do episódio. E foi isso, muito obrigado de todo o Grupo Pet. Muito obrigada e até o próximo episódio. Pode? 2 minutos que fala pet, né? Calma aí, Putz, e agora? Tava gravando no computador? Tava gravando lá. Ah, tá. Não dá pra... É que eu acho que não vai gravar.